Diz o texto: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Vamos orar. Senhor, nesta noite nós te damos graças por aqui estarmos, reunidos no teu santo nome. E pedimos que o teu Santo Espírito possa nos auxiliar na compreensão daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações através deste texto. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e não feche sua Bíblia, se estiver com a Bíblia, ou fique com o boletim já que você já tem o texto. Não costumo sair do texto, de jeito nenhum. Meus irmãos, a imagem de Jesus que mais agrada é que apresenta ele como um bom pastor. E essa imagem vai ser utilizada muitas e muitas vezes. Você pode perguntar para a criança menorzinha que você conhecer, que já fala, que já lê, que já escreve, ou colocar assim uma criança de 6 anos de idade. Está ali começando o seu ensino fundamental, anos iniciais, já alfabetizado, e vai dizer assim: qual o salmo que você conhece? Geralmente ela vai dizer o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É assim que ele é apresentado para nós, de uma forma como alguém que nos apacenta como rebanho, alguém que cuida de nós, alguém que não deixa que nada nos falte. E essa imagem do pastor está profundamente enraizada na linguagem, nas imagens bíblicas. E não podia ser de outro modo. Porque a maior parte da Judéia é uma planície central que se estende desde Betel até o Hebron. São 56 quilômetros. Imagine 56 quilômetros de distância, mais ou menos como daqui, Campina Grande até Aroeiras. Uma planície. 56 por 25 de largura. E a maior parte desse terreno é rochoso, é desnivelado, é acidentado. Portanto, a Judéia não poderia ser mais dedicada à agricultura, e sim ao pastoreio, à pecuária. É inevitável, então, que essa imagem fosse a mais cotidiana daquele momento para aquele povo. O que eles mais conheciam? Pastores que estavam naquela região apacentando as suas ovelhas do seu rebanho. Ali há pouco pasto, as ovelhas vão muito longe. Então o pastor, naquela região, tinha uma vida muito dura. Porque como havia pouco pasto e as ovelhas acabavam se distanciando, ele tinha que cuidar delas no aprisco e fora dele. E muitas vezes alguma ovelha se desgarrava e ele tinha que deixar algumas e buscar a que se desgarrou. Daí ser tão fácil para a gente associar, por exemplo, um texto como esse com aquele hino Sem Ovelhas, que mostra que, baseado na palavra do Senhor, que ele deixou 99 para buscar aquela que estava fora do caminho. Mas ela não quer dizer que ela saiu porque queria sair do cuidado do pastor. Ele estava em busca de alimento. Mas muitas vezes, buscando esse alimento, a gente acaba se afastando do pastor. O pastor que não deixa que nós tenhamos falta de nada. Infelizmente, a ovelha não é como nós, que temos a racionalidade de sabermos que em Cristo temos tudo. Ela não sabe que com aquele pastor ela vai ter aquilo que necessita, porque ele vai cuidar para que isso aconteça.
Mas é fato, meus irmãos, que naqueles apriscos, naqueles locais, não há cercas protetoras. Você tem apenas um local que é meio que delimitado, mas você não tem como nós vemos por aqui as chácaras, os sítios com cercas longas e que você vai perceber onde começa a terra de um e onde termina a terra do outro. O pastor tem que cuidar muito bem desses animais o tempo todo, para que não se confunda com o rebanho de outro pastor, para que ele não adentre a propriedade de outra pessoa. E aquele terreno se confunde com um deserto rochoso e é sempre possível que as ovelhas se afastem e se percam. O trabalho do pastor é constante, mas também é perigoso. Ele deve proteger os seus rebanhos de animais selvagens. Então, o trabalho do pastor não é somente olhar o seu rebanho enquanto no aprisco ou fora dele procurando alimento, mas também livrá-lo dos animais selvagens. Não somente animais selvagens, mas também ladrões, assaltantes, dispostos a roubar essas ovelhas. Às vezes alguém pode até perguntar, mas o que esse ladrão vai ganhar em roubar uma ovelha? Pergunte ao pastor que perdeu um membro da igreja. Você vai ter um pouquinho dessa resposta. Porque nós entendemos que uma vida faz muita falta. E há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então veja, tem muitas pessoas dispostas a roubar as ovelhas. Sejam as ovelhas físicas, sejam as ovelhas os filhos de Deus. E é necessário que os pastores estejam prontos a, juntamente com o Supremo Pastor, cuidar dessas ovelhas. Essa palavra vai mostrar que Jesus é o pastor das ovelhas. Mas ele também colocou pastores auxiliares para cuidar dessas ovelhas, confiando os rebanhos em todos os lugares onde pessoas se chamam pelo seu nome. Inicialmente, o texto nos mostra que ele diz: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. É interessante porque ele fala sobre essa porta como o local de entrada daquele que é pastor. Mas o que sobe por outra parte é ladrão e salteador. E aí você pode se perguntar, mas no aprisco, quantas entradas e saídas existiam? Só uma porta. O aprisco era um pátio cercado por paredes, mas era de céu aberto, com uma só entrada. Então, você imagina que nós temos aqui justamente essa colocação. Claro, nós temos janelas e temos essas portas, mas imagine que temos apenas uma entrada principal. E dentro desse local aqui estão as ovelhas. O pastor entra pela porta. Por quê? Porque é essa a atribuição dele, de entrar pela porta para administrar o rebanho que lhe foi confiado. Ele tem a chave daquele aprisco. Provavelmente porque o dono daquele terreno, daquela localidade, lhe concedeu a chave. Então ele pode entrar. Ele tem autoridade para entrar. Ele pode entrar pela porta porque o acesso lhe foi concedido. Mesmo que ele não tenha a chave do local, mas o acesso está garantido. Se não for assim, então deveria entrar por outro espaço. Mas se eu tenho que entrar por outro espaço é porque eu não tenho autoridade para entrar. Se eu tenho que entrar por outra abertura que não seja a porta principal, é porque eu não tenho autorização para isso. Então eu não sou o pastor das ovelhas. Eu sou alguém que tem outro tipo de intenção ao entrar naquele aprisco. Veja, ele argumenta aqui dizendo que nós
Não devemos levar em conta, tanto no caso de pastores como de ovelhas, todos os que externamente reivindicam o lugar na igreja. Tem muita gente dizendo assim: eu sou igreja. E não está aqui como nós estamos. Porque sentem que são suficientes em si mesmos. E que talvez no conforto dos seus lares estarão muito tranquilas adorando ao Senhor. Essa visão tem crescido muito. Talvez a pandemia seja um dos pretextos maiores para que isso tenha se alastrado. Que pena que alguns se acostumaram com o culto, entre aspas, porque não existe culto na internet, é a transmissão do culto que ocorre no templo, mas se acostumaram com o culto online e viraram membros da igreja digital. Mas aquele que de fato é ovelha, ele não simplesmente reivindica o seu lugar na igreja dizendo eu sou igreja, mas ele garante o seu lugar na igreja continuamente fazendo parte das atividades daquela igreja. Eu não faço parte da igreja porque eu digo que sou igreja, eu faço parte da igreja porque um dia o Senhor Jesus, que é o pastor das ovelhas, se entregou para que eu tivesse meus pecados perdoados. O ato inequívoco e exclusivo e definitivo de justificação na cruz do Calvário. Com aquela entrega, ele fez com que, além dos meus pecados serem perdoados, eu tivesse condições de me apresentar diante de Deus durante toda a minha vida na terra e no porvir. Quando ele sobe, ele deixa o seu Santo Espírito Consolador, que me ajuda todos os dias a perseverar como um santo na terra. Se tudo isso aconteceu comigo, eu sou uma ovelha que precisa estar junto com esse que me chamou, me salvou, me justificou e que todos os dias age em mim pelo seu Espírito, no sentido de que eu esteja me santificando. Ou seja, quem de fato é ovelha quer estar no aprisco. Pode até sair, mas volta. E quando é que volta? Quando ouve a voz do pastor. Nós escutamos inúmeras vozes. E no mundo há uma multidão de vozes. Mas nós reconhecemos qual é a voz do pastor e qual é a voz do salteador. Não somente o caso das ovelhas, mas não é todo que diz que é enviado de Deus para o seu povo que pode ter essa participação no seu reino. Nem todo que fala em nome de Deus é de Deus. Isso não precisa eu me alongar. Você sabe muito bem onde encontrar quem fala em nome de Deus com a autoridade dada por Deus e quem fala de Deus com outros interesses. Você sabe distinguir. Você tem sido alimentado no sentido de saber quem fala da parte de Deus e quem não vai agregar nada ao seu coração. Nenhuma praga é mais destrutiva à igreja do que quando lobos adentram o seu ambiente sob a vestimenta de pastores. Porque infelizmente, eu digo infelizmente, apesar de ser pastor, né? Mas nos é dada uma autoridade que muitas vezes as pessoas dizem assim, o pastor é infalível, se ele disse, está certo. Mas nós erramos. Às vezes para muita gente parece que é uma coisa assim, eita, caiu meu castelo de cartas agora. O pastor erra? Erra, ele é humano. Ele não deve errar na exposição da Escritura, ele tem que ser fiel. Mas como ser humano, assim como você, todos os dias ele peca. Ele pensa coisas que não deveria pensar.
ele age de forma que não deveria agir, ele fala o que não deveria falar. Enfim, a gente erra. Imagine se você erra deliberadamente para querer enganar outras pessoas. Ou seja, quando você sonega a elas o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, quando você não faz aquilo que Paulo fez, de pregar todo o desígnio de Deus, esse não deveria estar nem com a vestimenta, nem com a investidura de pastor. Esse, infelizmente, é salteador. No nosso mundo, no nosso contexto, às vezes o salteador entra pela porta da frente. Mas a igreja bem conduzida, o rebanho bem alimentado, sabe que ele só vai entrar uma vez pela porta da frente. Porque quando ele começar a falar, ele vai ter que sair pela outra abertura. A gente não vai suportar escutar aquele que não fala da parte de Deus. Porque a gente está sendo alimentado na palavra. A ovelha que é alimentada pelo pastor não vai receber nenhum alimento da mão do salteador. Cristo aqui declara publicamente: nós não devemos considerar como pastores todos os que se colocam como tais. Como também não devemos considerar como ovelhas todas as que se gabam de marcas externas. Porque tem gente que se veste como crente, que tem cheiro de crente, tem linguajar de crente, mas não é crente. Parece, mas não é. E aí? E às vezes você não tem o evangeliquez, você não tem a determinada vestimenta que alguém olha e acha que você é crente por conta disso, mas teu coração está totalmente devotado ao Senhor. Não são marcas externas simplesmente. É claro que se você tem o coração cheio da palavra de Deus, isso vai ser externalizado. Mas essas marcas externas não são suficientes, ou não são exclusivamente aquilo que vão dizer quem você de fato é, ovelha do Senhor. Aqui, obviamente, ele está falando da igreja judaica nessa parábola. Mas isso se aplica muito bem ao nosso tempo, à nossa igreja. Nós devemos também considerar o seu propósito e desígnio, ou seja, que as consciências fracas não podem ser alarmadas nem desencorajadas quando percebem que aqueles que governam na igreja, em vez de pastores, são salteadores, são hostis ou opostos ao evangelho. Quantas e quantas pessoas que você encontra no seu trabalho, no estudo, quantas pessoas que já fizeram parte de igreja, que você esteve com elas, que dizem: eu saí da igreja por conta dos irmãos. Eu me decepcionei com a igreja. Eu deixei de ir para a igreja porque tem muita gente hipócrita. Está faltando lugar para mais um. Volta. Ai, meus irmãos, como é triste escutar determinados relatos de pessoas que deixaram o aprisco. Elas não deixaram o aprisco porque o pastor deixou de cuidar delas. Elas não deixaram o aprisco em busca de alimento sólido. Elas deixaram o aprisco porque a outra ovelha se virou contra ela. Que a outra ovelha passou por ela e não olhou. Que a outra ovelha passou por ela e não deu bom dia. Que a outra ovelha passou por ela e não deu a paz do Senhor. São tantas coisas que acontecem e no final das contas você percebe o quê? Meu irmão, se você percebeu erros, a sua consciência fraca se alarmou, ficou desencorajada, você está desestimulado. Não se preocupe, se você sair e for para qualquer outro lugar, vai ter defeitos. E se for perfeito aquele lugar, no momento que você entrar, se tornará imperfeito. Porque você é imperfeito. Eu sou imperfeito. Perfeito somente o pastor das ovelhas. Mas todas as ovelhas tropeçam, caem, se enchem de espinhos quando vão procurar alimento.
É o pastor que vai tirando aqueles carrapichos, que vai tirando os espinhos, que vai limpando, que vai podando tudo aquilo que a ovelha acha que está construindo sozinha. Mas ela precisa do pastor. Ela precisa da orientação, ela precisa da direção. Ela sozinha não vai para canto nenhum. Mas não se desanime porque você viu que determinada pessoa falou determinada coisa e tal igreja fechou. Ou tal igreja está pregando algo fora da palavra de Deus. Tudo isso é necessário para que a gente possa discernir quem é de verdade e quem não é. Deus já sabe. Mas é necessário que a gente saiba também para que a gente não se envolva no erro e não aplauda esse erro. Quando ele diz o que não entra pela porta, mas só por outra parte é ladrão e salteador, ele quer dizer o seguinte: os bons pastores são aqueles que entram pela porta, são aqueles que conduzem os homens diretamente a Cristo, e não aqueles que entram por qualquer outro local, fazendo com que as pessoas sejam suas discípulas e não discípulos de Cristo. O pastor não é chamado para fazer seus discípulos, mas discípulos, aprendizes, imitadores de Cristo. Em resumo, nesses dois primeiros versículos que nós temos aqui, nós temos a evidência de um ladrão que vem para fazer danos ao rebanho e prejudicar o dono, no versículo 1. Ele não entra pela porta porque ele não tem causa legítima para entrar. Mas ele sobe por outra parte, uma janela, uma brecha no muro. E você percebe, as pessoas ímpias, elas são engenhosas para fazer o mal. Não precisa de um janelão, basta uma brecha. E elas conseguiram fazer aquilo que o seu coração intenta. Mas nós também vemos o caráter que distingue o proprietário legítimo das ovelhas e que cuida delas. Ele entra pela porta, como alguém que tem autoridade. E ele não tem outra intenção a não ser fazer algo de bom. É ligar aquela ovelha que está quebrada, é fortalecer a que está enferma, é cuidar de todas as que estão ali naquele aprisco. Versículos 3 e 4, vamos ler novamente. E diz: para este o porteiro abre. Para quem? Ele disse agora no versículo 2, o pastor das ovelhas. O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então, antigamente os apriscos ficavam situados dentro das portas externas das suas casas, para maior segurança dos rebanhos, de modo que ninguém poderia chegar até elas diretamente. Eu veja só, todos os meses eu estou lá em João Pessoa porque eu faço tratamento médico lá. Então, quando eu vou passando por ali, na estrada daqui para João Pessoa, você vê várias fazendas. E aí você percebe uma casa lá no final e o rebanho. Para que você acesse a casa, você tem que passar primeiro pela porta. E para acessar o rebanho, você tem que passar por aquela porta e chegar até aquela casa, e o rebanho vai estar bem depois. Interessante que quando eu vejo aquilo ali, eu vejo o seguinte: é bem seguro você ter o rebanho por trás daquelas casas, depois de uma ou até duas portas. Mas não é seguro quando você abre para a pessoa errada. É por isso que o porteiro só abre para aquele que é pastor. Para o pastor, o porteiro abre. Quando ele sabe que não é o pastor, ele não abre. Porque representa perigo. Como eu falei, quando você percebe pessoas entrando pela porta, porteiro abrindo, ou o dono da casa autorizou, ou já deu as chaves para aquela pessoa. Aqui nós temos duas frases que mostram o que é um tema que é bem comum em João.
no versículo 3, as ovelhas ouvem a sua voz. E no versículo 4, lhe reconhecem a voz. Qual é esse tema que é bem recorrente em João? Que as pessoas que pertencem verdadeiramente a Deus escutam e creem nas palavras de Jesus. Aquelas ovelhas ouvem a voz, reconhecem a voz. Você pode passar anos sem ver um grande amigo. Se você está num ambiente e escuta aquela voz, você reconhece. Diz, fulano está aqui. Você reconhece a voz do seu pai, da sua mãe. Você reconhece a voz do seu cônjuge. E você reconhece como essa pessoa está pela voz. Dada a intimidade que você tem com ela. Dado o conhecimento que você tem com ela. Os verdadeiros filhos de Deus têm essa intimidade, esse relacionamento com Deus a ponto de ouvir a sua voz e reconhecer. É Ele. Meus irmãos, o pastor das ovelhas tem algumas características que são muito próprias dele, que fazem com que as ovelhas se sintam tão próximas dele a ponto de ouvir a voz e reconhecer. A vigilância constante, a coragem ilimitada para livrá-las dos animais selvagens, o amor paciente para com o rebanho. Essas são qualidades necessárias do pastor. No Antigo Testamento costuma-se falar de Deus como pastor e do povo como seu rebanho. E aí eu vou voltar aqui a alguns textos que mostram essa relação. Eu já falei do Salmo 23, versículo 1. Mas o Salmo 77, versículo 20 diz: guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Veja que eu falei que Deus estabelece Jesus como pastor das ovelhas, mas também estabelece alguns como pastores auxiliares. Então ele diz, tu guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ou seja, pessoas idôneas a quem ele chamou, a quem ele comissionou para fazer esse mesmo trabalho. De proteger as ovelhas, de alimentá-las e conduzi-las seguras ao aprisco. Salmo 79, versículo 13, assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, louvaremos eternamente. Salmo 80, versículo 1, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Salmo 95, versículo 7, ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Salmo 100, versículo 3, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Interessante que há muitos que se preocupam com títulos, se preocupam com distinções para si. Não tem problema nenhum que você busque seus títulos acadêmicos, que você seja um especialista, um mestre, um doutor, um PhD e por aí vai. Mas não há título mais honroso do que ser ovelha desse pastor, do que ser servo do Senhor. Você pode chegar a ser mais do que Elon Musk. Você pode ser trilionário, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida desse mundo, mais genial desse mundo. Você ainda estará debaixo do patamar de Deus. Você nunca será superior a Ele. Você sempre dependerá dEle para ter do seu alimento a sua paz de espírito. E quando você percebe isso, você deixa tudo isso para trás e diz, como é bom simplesmente ser uma ovelha. Quero ser mais nada, eu só quero ser ovelha desse pastor. Eu quero ser cuidado por ele. Eu quero que ele conduza os meus passos. Eu acho que sei para onde eu devo ir, mas eu confio mais no caminho que ele aponta. O ungido de Deus, o Messias, também é apresentado como pastor das ovelhas. Ele diz, Isaías 40, 11, como pastor apacentará o seu rebanho,
Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Os líderes do povo são descritos como pastores do povo e da nação de Deus. Jeremias 23, do 1 ao 4, parte desse texto diz o seguinte: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ezequiel também fala sobre isso. Ezequiel expressa uma terrível condenação para os líderes falsos que perseguem seu próprio bem antes que o do seu rebanho. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ezequiel 34, 2. Então, essa imagem está muito presente no Antigo Testamento. Só que a imagem de pastor e de ovelhas passa também para o Novo Testamento. Jesus é o bom pastor, é o pastor que arriscará a sua vida para buscar e salvar a ovelha perdida. Em Mateus 18, 12. Ele se compadece do povo porque são como ovelhas sem pastor. Está lá em Mateus 9, 36. Os discípulos são colocados em Lucas 12, 32 como o seu pequeno rebanho. E veja como é interessante isso. Jesus não começou com a igreja de 3.000 pessoas. Sua primeira igreja teve 12 membros. E ele ensinou durante 3 anos. Para que aquelas ovelhas pudessem ensinar outros a buscar pastagem com ele e não com os salteadores. Quando se fere o pastor, se dispersam as ovelhas. Diz Marcos 14, 27. Ele é o pastor das almas dos homens, 1 Pedro 2, 25. E ele é o grande pastor das ovelhas, em Hebreus 13, 20. Então, assim como na imagem do Antigo Testamento, os líderes da igreja são os pastores e o povo é o rebanho. O dever do líder é alimentar o rebanho de Deus, aceitar o seu cuidado voluntariamente, não por força, mas fazê-lo com disposição, não por amor ao dinheiro, nem fazer uso da sua posição para exercer poder sobre o povo, mas ser um exemplo para os seus. Interessante que a gente pode falar anos e anos a fio que você deve fazer isso e isso na sua vida cristã, para que isso glorifique a Deus. E talvez você escute a nossa voz e diga, de fato, o pastor está correto, eu preciso fazer isso para glorificar a Deus na minha vida cristã. Mas se você vê o exemplo arrasta. Se você percebe isso na vida do pastor, você se sente ainda mais seguro de dizer, eu vou seguir por esse caminho. Porque não somente diz o caminho a ser seguido, ele está também trilhando conosco esse mesmo caminho. Porque é muito fácil eu dizer para você que para chegar em determinado bairro você pegue tal via. Se eu faço o caminho oposto. Porque eu acho mais fácil, é mais rápido. Então por que eu dou uma dica para você de uma rota que eu não tomo? Paulo incita aos anciãos de Éfeso a cuidar de todo o rebanho sobre o qual os pôs o Espírito Santo, em Atos 20, 28. E a última ordem de Jesus a Pedro é que alimente a seus cordeiros e suas ovelhas. Nesse mesmo evangelho de João 21, do 15 ao 19. Então perceba o seguinte, quando nós temos aqui, nesses 2 versículos, que o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a voz do pastor, reconhecem a voz do pastor, e ele segue adiante delas. Você sabe que o pastor é quem conduz, mas não simplesmente conduz dizendo, vão. Ele não só aponta o caminho com o cajado, mas ele vai adiante delas. Ou seja, ele abre o caminho para que elas possam passar em segurança. Ele protege essas ovelhas de todos os males e ele afasta qualquer coisa que venha a impedir o prosseguimento do caminho dessas ovelhas. O que é que ele faz de fato? Ele age em todas as coisas para o bem dessas ovelhas. As ovelhas que foram chamadas para ele.
segundo o propósito dele, que amam a ele e por isso ouvem a sua voz e seguem sem medo. Eu não vou dizer que você acredite 100% naquilo que eu digo ou naquilo que eu faço. Eu sou um homem falível. Mas todas as vezes que você escutar um pastor falar da parte de Deus, fielmente nas Escrituras, te apontando para Cristo, que é o pastor das ovelhas, ouça essa voz, reconheça essa voz e se entregue ao pastor das ovelhas. Versículos 5 e 6, já indo para o nosso final, dizem o seguinte: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Por que eles não vão seguir o estranho? Porque já reconheceram a voz do pastor. Então já sabem que qualquer outra voz é a voz estranha. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Nós devemos atentar para a razão, porque se diz que as ovelhas o seguem, é porque sabem como distinguir os pastores do lobo pela voz. É o espírito do discernimento, pelo qual os eleitos discriminam entre a verdade de Deus e as falsas invenções dos homens. Que nunca aconteça, pastor. E eu sei que não vai acontecer porque o senhor tem critério para quem ocupa essa plataforma. Mas se um dia o pastor daqui não estivesse aqui e viesse aqui alguém que pregasse qualquer coisa que não fosse o evangelho, tenho certeza que a congregação saberia o que é. E aí, escutando aquela voz, você reconheceria, isso não vem de Deus. E aí você não seguiria o estranho. Alguém ligaria, pastor, volte em nome de Jesus. Tira esse impostor daqui. Porque aquele que já se banqueteou da palavra do Senhor não vai querer alimento estragado. Ele sabe que o sabor é diferente. Ele sabe que ele já escutou a voz que transmite a verdade que liberta. Ele não vai querer outra coisa a não ser a verdade do Senhor. As falsas invenções dos homens, a gente escuta aí à torta e à direita porque a gente tem ouvido, mas a gente sabe o que alimenta o coração, o que sustenta a vida da gente e o que não vale a pena escutar, o que não vale a pena guardar no coração. Às vezes eu me pego brigando com Paulo, porque diz, escuto de tudo e retém o que é bom. Mas escutar de tudo dá um trabalho. Escutar só por educação, porque dá vontade de dizer, meu irmão, pare, pelo amor de Deus. Se for para dizer essas asneiras, pare. Mas se for para pregar o evangelho, continue. Se for para alimentar meu coração, fique à vontade. Mas não me transmita algo que eu sei que não vai fazer a menor diferença para mim. Nas ovelhas de Cristo, o conhecimento da verdade vai adiante. Porque depois de ouvir sobre a verdade, ela tem gerado no seu coração um desejo ardente de obedecer. E essa é a grande diferença daqueles que ouvem e não têm a sua vida modificada. Certamente você já pregou para várias pessoas e pediu a Deus que as salvasse. No seu conselho soberano e eterno, nós não sabemos se ela faz parte do plano de salvação de Deus. Não está na testa de ninguém, eleito ou não eleito. Por isso que nós pregamos, por isso que evangelizamos e por isso que vamos fazer isso até o último dia das nossas vidas. Mas é fato que muitos escutam atentamente, muitos escutam educadamente, mas nunca se rendem aos pés do Senhor. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, de pregar para uma pessoa durante 3 anos seguidos, todas as semanas, fazendo culto na casa dela. Até o dia que alguém disse assim, parece que fulana vai se converter.
Foi o último dia que teve culto na casa dela. Porque ela nos recebia com educação. Ela nos recebia com gentileza. Tinha até um bolinho com café depois da pregação. Mas o coração dela não estava disposto a abraçar um compromisso com o Senhor. Falando essas coisas aqui, muitos não compreenderam o sentido do que ele falava. E falando todos os dias, todos os domingos, todas as terças, todas as quintas, muita gente escuta o que se fala nas igrejas, mas não entende. Tem muita gente que lhe vê no trabalho e não entende por que, mesmo tendo pessoas doentes na sua família, você continua sorrindo e trabalhando bem. Tem muita gente que lhe conhece que diz, como é que essa pessoa pode estar em dificuldade financeira e ainda sorri, é grato a Deus e vai para a igreja e ainda dá oferta? Não dá para entender. Tem muita gente que vai escutar a sua história de vida, vai até chorar com você, porque a história é mais triste do que novela mexicana, mas aí ela vai dizer assim, e como é que você chegou até aqui? E você vai dizer, só Deus. Não, mas tirando Deus, o que você fez? Não, se tirar Deus não sobra mais nada. Se tirar Deus, eu não existo. Se tirar Deus, eu não posso me mover. Se tirar Deus, acabou tudo. Então aquele que tem o conhecimento, ele necessariamente sente esse desejo de obedecer, de dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Veja, não é simplesmente um desejo do seu coração que um dia você acordou e disse assim, a partir de hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Não, é Ele que impele o nosso coração a ser obediente a Ele mesmo. A gente cantou aqui, eu gosto muito dessa música, porque tem pessoas que dizem, não, se Deus olhar para o meu coração, tem muita coisa boa. Será? Quando Ele olha para o meu coração, Ele vê tanta sujeirinha ainda, tanta coisinha que eu preciso modificar, eu preciso melhorar. E que eu vou padecer dessas fragilidades até o dia que Ele me levar e me der um corpo glorificado. Se não for por ação dele, meu coração é desobediente. Se não for pela intervenção divina, meu coração se desvia, porque o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Por isso que a gente tem que pedir, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Por que esse coração está disposto a obedecer? Porque ele escutou a voz do pastor, lhe transmitindo o conhecimento da verdade. Ele foi liberto do engano. Ele foi liberto das palavras lisonjeiras e enganosas de um salteador que o quer levar para outro caminho. Tem muita gente que infelizmente escuta, mas não sabe o que é verdade. Não recebe com efusão no seu coração as palavras da verdade. Por conta disso a gente vai deixar de pregar? Não. Pregue para a mesma pessoa. Se eu tivesse a oportunidade de encontrar aquela mesma pessoa que eu preguei 3 anos junto com minha família, na casa dela, hoje, eu pregaria de novo. Talvez a gente diga assim, mas pastor, ela já rejeitou o evangelho. Talvez não era o tempo. Eu não sei quais são os desígnios de Deus. Talvez aqueles 3 anos não eram para que ela fosse convencida pela nossa pregação, mas para que a gente fosse trabalhado, para que a gente fosse moldado naquela dificuldade. Percebe que a coisa não é tão simples como às vezes a gente acha. Eu vou abrir a boca, Deus vai colocar a palavra na minha boca, todo mundo vai cair, vai se arrepender dos seus pecados e multidões vão seguir a palavra de Deus porque eu preguei. Talvez a gente tenha
uma experiência mais próxima de profetas que foram chamados sabendo que iam pregar, quase ninguém, ou ninguém, seria convertido. Deus deixou de ser Deus? Não. A palavra dele deixou de ser a palavra dele? Também não. Então o problema está em mim. Eu não sou um canal tão bem articulado assim. Não, também tem nada a ver com retórica, não tem nada a ver com articulação, não tem nada a ver com seu vocabulário, não tem nada a ver com sua performance. Tudo é no tempo de Deus, do jeito de Deus. E é a partir do momento que Ele decide agir que as coisas mudam. Não é aquilo que eu faço, mas é a partir do que eu falo que o Espírito age na vida das pessoas. Não é porque eu preguei que as pessoas se convenceram, é porque a partir daquilo que foi pregado, o Espírito os convenceu do pecado, da justiça, do juízo, regenerou seu coração, fez com que eles percebessem a necessidade de arrependimento, e aí a fé foi gerada no coração. Porque sem arrependimento e fé, não há conversão. O Matthew Henry diz que o fato de muitos ouvirem as palavras de Cristo e não as compreenderem, porque não desejam compreender, e porque as interpretam mal, consiste no pecado e na vergonha deles. Eles não conhecem, nem provam as coisas, e por isso não compreendem as parábolas e comparações com as quais elas são exemplificadas. A mesma palavra que serve para que muitos se dobrem diante do Senhor, após ouvir essa voz, reconhecer que Ele é o pastor da sua vida, é a mesma palavra que endurece corações e que faz a gente perceber aquele, de fato, não é um dos nossos. É duro. Às vezes é um dos nossos de sangue, mas não é um dos nossos de coração. Não é um dos nossos de propósito, de devoção ao Senhor. Eu quero só trazer 4 observações para encerrar nessa noite, dizendo, meus irmãos, a igreja de Deus no mundo é um aprisco de ovelhas, no qual são reunidos os filhos de Deus que estavam dispersos por todas as partes, e no qual elas são unidas e incorporadas. Que coisa maravilhosa é a gente estar aqui agora, nesse horário, 19h39. Um pouco mais, um pouco menos, não sei qual é o horário do relógio da igreja. Mas estamos aqui servindo ao Senhor, aprendendo do Senhor, expressando a nossa gratidão ao Senhor, trazendo a Ele a nossa adoração, prestando um culto. Às vezes a gente usa a expressão, vou assistir o culto. Não assista, preste. Viva, participe, seja parte integrante do culto. E ao mesmo tempo, já iniciando o dia 17 de agosto, indo para o trabalho, nossos irmãos da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão, estão de posse da mesma palavra, sabendo que o Senhor é o pastor deles e nada vai faltar durante essa segunda-feira. Eles não entendem o que nós falamos. Provavelmente nós também não entendemos o que eles falam. Mas essa linguagem é universal. Jesus é o pastor das ovelhas. Isso vale para todos. E ele congrega nesse aprisco pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. O grande pastor do rebanho cuida maravilhosamente desse rebanho e tudo o que pertence às ovelhas. Deus é o grande pastor. Ele conhece os que são seus e os chama pelo nome. Marca-os para si e os leva para pastagens bem regadas. Quando eu pensava nessa frase aqui, eu lembrei de várias experiências. E certamente você tem. Ele não só cuida do rebanho, mas ele cuida de tudo que pertence às ovelhas.
Talvez você esteja aqui hoje, mas alguém da sua família não veio, ou não faz parte da igreja. Mas Deus cuida dela. Talvez você fique preocupado na época de festas, um filho que sai e volta de madrugada, a dificuldade que é você falar que isso não é bom para a vida dele, e aí ele achar que você só fala isso porque você é da igreja. Você não é descolado, você não é do meu tempo, aquele choque de gerações, mas também um choque de entendimento da palavra. Deus cuida dele também. Cuida de tudo que lhe pertence. É por isso que ele vai e volta vivo. É por isso que você continua orando e ele continua dentro da sua casa, guardado, esperando a hora que a promessa se cumpra. Se for da vontade do Senhor. É por isso que a gente não desiste. Porque a gente sabe que não somente eu sou cuidado, mas tudo que está à minha volta é cuidado por Deus. E é por isso que eu continuo a sair da minha casa às 6:30 da manhã para trabalhar. Num ambiente que às vezes não é aquilo que eu esperava. Não é aquilo que eu gostaria que fosse. Mas eu digo, Senhor, toma conta de tudo que está lá. Eu estou chegando. E eu espero que o Senhor guarde os meus pés dentro daquele lugar. Mas não somente dentro daquele lugar. Guarde também os que trabalham comigo. Guarde todos os que vão chegar àquele lugar. Que vão passar por mim ou não. Mas que o Senhor guarde aquele ambiente. E abençoe cada pessoa que passar pela porta daquela escola naquela segunda-feira. Os pastores auxiliares que são encarregados de alimentar o rebanho de Deus devem ser cuidadosos e fiéis no desempenho dessa tarefa. Os ministros devem servi-los nos seus interesses espirituais, devem alimentar suas almas com a palavra de Deus fielmente, aberta e aplicada, e com ordenanças do Evangelho devidamente administradas, supervisionando-os. A gente treme dos pés à cabeça quando escuta isso. Mas se Deus olhou para nós e nos viu capazes de fazer isso, mesmo que a gente não se ache, que grande responsabilidade, prazer e honra é ser ministro do Senhor. Sabe por que a gente não olha para trás, meus irmãos? É porque a gente sabe quem chamou. Sabe por que a gente não solta a chave desse aprisco e a gente continua ali juntando as ovelhas? É porque a gente sabe quem foi que comissionou a gente para esse cuidado. É difícil, é árduo, são noites mal dormidas, é pensando no que aconteceu com a família de A, de B. São visitas a hospitais, são cerimônias fúnebres, são tantas e tantas coisas, mas a gente faz isso porque Deus chamou para fazer. E o nosso coração é obediente à voz do pastor, porque a gente reconheceu quem chamou. A gente não escutou um cicio, um assovio, a gente teve um chamado. E esse chamado precisa ser levado com muita seriedade e fidelidade ao pastor que nos chamou. Aqueles que são verdadeiramente as ovelhas de Cristo serão muito obedientes ao seu pastor e muito prudentes. E vão ser arredias com os estranhos. Seja arredio mesmo com os estranhos. Ouça a voz do pastor. Corra para o pastor. Mas se for estranho, fuja. Saia de perto. As ovelhas verdadeiras seguem o seu pastor porque conhecem a sua voz. Elas têm um ouvido que discerne. Elas têm um coração que obedece. E elas fogem do estranho e temem segui-lo, porque não conhecem a sua voz. Meu desejo, meus irmãos, é que essa voz continue a ecoar no nosso coração. E que a gente continue a reconhecer essa voz. E a seguir o Supremo Pastor das Ovelhas. Que Ele continue a nos guardar,
a nos proteger e a nos alimentar da sua palavra que é fiel e verdadeira.